Opa, tranquilo? Como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu trago mais um desenho, dessa vez nem um pouquinho convencional, porque esse vídeo aqui é uma collab, mano, uma collab com 3 parceiros meus que eu conheci nesse mundo aí da arte, que já fizeram outra collab aqui no canal, o Eric, o Jonathan e o Cauã. É uma collab com o tema de fusões e eu decidi fazer o Monkey de Ash. Foi mal, não pensei em nenhum nome melhor pra ele. Então deixa aí nos comentários qual vocês acham que deveria ser o nome aí dessa fusão. Antes de mais nada, termina esse vídeo aqui primeiro e depois passa lá no canal dos outros participantes da collab, que eles vão fazer outros vídeos fera demais também. Então tenho certeza que vai valer muito a pena vocês darem uma passada lá, beleza? Antes de começar a falar sobre esse esboço, quero falar um pouquinho sobre a repercussão do último vídeo. Tenho muito a agradecer a vocês, pois foi uma experiência incrível aquele último vídeo, vocês deram grandes apoios. E também, rapaziada, eu sei que eu falei no último vídeo que o próximo desenho ia ser o Edward, só que acabou ficando pra semana que vem por conta da collab, beleza? Mas vai sair, garanto pra vocês que vai sair. Então, vamos falar rapidamente sobre esse desenho aqui, né? Eu decidi misturar o Ash e o Luffy nesse desenho. Por quê? Também não sei. Mas foi o que veio na minha cabeça quando veio o tema de fusão. Então, o primeiro passo que eu utilizei para fazer essa fusão foi identificar os principais elementos dos personagens. Então, como vocês podem ver, eu fiz o Luffy Gear 5, então eu mantive bastante o traço dele na parte do rosto, mas fiz o símbolo dos Mugiwara no boné, fiz o cabelo do Luffy Gear 5 e coloquei um Pokémon que fizesse sentido com o nome dele ou com o estilo dele, que em primeiro momento eu pensei em colocar o Chinchar, que é um Pokémon inicial, né? Porém, eu vi que não ficou legal. Então o que eu fiz? Como o esboço já estava bem sujo mesmo, passei para outra folha, sulfite ainda, e continuei meu esboço e decidi, em vez de colocar o Chinchar, colocar o Infernape, que é um Pokémon muito da hora e que eu achei que ia combinar demais com a estética desse desenho. Os principais passos para fazer uma fusão nesse estilo é identificar os principais elementos de cada personagem e depois ir separando referências, mano. Ter sempre um planejamento inicial antes de vocês ir passando pro papel a ideia de vocês. Isso é extremamente importante para você não se frustrar e também para conseguir fazer um esboço de qualidade espetacular, tá ligado? De resto, mano, esse esboço foi muito legal de fazer. Vocês podem ver aí que eu tô fazendo Infernape agora. Fluiu demais, mano. Fluiu uma beleza esse esboço. Poucos erros, poucas vezes eu tive que usar a borracha, pelo menos nessa segunda parte. E tirando a sketch inicial, poucas vezes eu tive que usar a borracha. Fluiu muito bem, foi uma experiência incrível. E agora já vamos para a coloração, né? Que foi uma parte que eu curti demais de fazer também. A pintura desse desenho foi uma pintura que eu optei por fazer algo bem mais blocado, mais simples, entre aspas, talvez, porque eu tô estudando a coloração mais a fundo no momento, então eu tô indo por etapas e optei por fazer 100% com os lápis da Faber-Castell Ecolab, que são lápis mais simples, sim, porém eu acho uma maneira melhor de trabalhar. Eu vou passar uma dica para vocês agora. Quando vocês forem treinar e começar na coloração, escolham sempre lápis mais simples, pois eles vão te ajudar muito mais na construção do seu repertório artístico, talvez, na sua evolução em si, porque por você ter mais dificuldade, teoricamente, em trabalhar com esses materiais, você vai ter que se esforçar muito mais e trabalhar com bem mais paciência, trabalhar bem mais as técnicas, pois eles não vão ter aquela facilidade, por exemplo, como se eu estivesse usando um Super Soft. Se eu estivesse usando um Super Soft nesse desenho, eu não ia precisar fazer camadas tão bem preenchidas, não teria que ter tanta paciência, coisa que eu tive que ter muito nesse desenho por estar usando um material relativamente mais barato, né, mano? Por mais que seja um material de altíssima qualidade, ele não é um lápis mais fácil de misturar, nem um lápis que deixa a pintura mais homogênea com mais facilidade, né? Então, o segredo para fazer uma pintura dessa, bem homogênea, algumas partes não ficaram tão homogêneas, mas a maioria ficou bem homogêneo mesmo. O segredo para isso é ter bastante paciência, fazer camada por camada de modo bem leve, sempre estudar a sua referência antes de fazer, mano, testar as cores, pois só assim você vai conseguir tá trazendo qualidades melhores e sem sofrer muito na hora de passar os tons pro papel ou para organizar a parte da sketch, por exemplo. Uma coisa que eu fiz nesse desenho, que eu não costumo fazer tanto, é criar a sombra e a luz.
A referência que eu fiz, que eu tive como base do Ash, ela tem uma coloração extremamente simples, mano, mas coloração do anime, do desenho em si, que é uma coloração bem simples, sem muita sombra, sem muita luz, sem muita troca de tom. Eu sinto que se eu puxasse o Luffy para esse estilo, não ia ficar uma coloração tão legal assim, ia ficar uma coloração extremamente simples, muito chapada, sem diferenciação de luz e sombra direito. Então eu decidi um ponto de onde viria a luz, que no caso seria do lado esquerdo, um pouquinho mais alto, né, um pouquinho para cima, e fiz toda a sombra e toda a luz em base a isso, né, mano? Teve partes que não ficou totalmente condizente com a realidade, obviamente, porque é um estudo que ainda falta eu fazer mais amplo, né, as coisas básicas sobre ele, então não ficou a melhor coisa do mundo, mas foi uma experiência legal, foi algo que eu quero começar a estudar mais para conseguir aplicar nas próximas fanarts, talvez próximas fusões, não sei se vocês vão querer que eu faça isso em mais algum vídeo. É algo legal, mano, é algo legal de você fazer. Aqui já estamos praticamente terminando a coloração da parte do Ash, Luffy, sei lá, como vocês quiserem chamar. E sem dúvidas, a melhor parte desse desenho ainda tá por vir, que é esse Infernape. Mano, a coloração desse Infernape eu adorei. Eu já comecei a trabalhar um pouco mais com degradê quando eu fui fazer esse Infernape, porque a própria referência tinha um pouquinho, mas eu tava com sede praticamente de fazer uma coloração mais nesse estilo aí. E uma coisa que eu lembrei de falar agora pra vocês é que, como dá pra perceber, nesse desenho eu fiz line art com lápis de cor, entre aspas. Então eu começava fazendo uma line art bem clara, com um tom que eu tava fazendo. Ou seja, se eu tava fazendo a parte vermelha ali do boné, eu tava usando o tom vermelho. E depois, quando eu terminasse a coloração, eu passava uma line art com um tom preto, que é um tom mais escuro, um tom próprio, entre aspas, pra essa parte mesmo de contorno. É muito bom ver o realce que dá quando você faz esse tipo de coisa. Mas basicamente, mano, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse desenho aqui pra vocês. E é isso. Que esse ano seja incrível pro canal e pra todos vocês, beleza? Então, tamo junto. Falou. Fiquem com Deus. Fui.